Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 4. A Árvore da Ficção reage a Super Smash Bros. Parte 3. Todos do multiverso tinham suas próprias opiniões sobre esse espetáculo. Alguns estavam curiosos, alguns com medo, alguns cientistas queriam aprender mais. Vamos ver suas opiniões, leitores. E a propósito, este capítulo será algo especial para vocês. Universo SMG4. Local: Castelo SMG4. SMG4, sentiremos sua falta. Por favor, volte. No quarto de SMG4, o próprio estava olhando para a tela e viu o vídeo. E, para dizer o mínimo, ficou chocado. SMG4, então, este é o modo história de Super Smash Bros. Ultimate, disse ele, interessado em ver o modo história, pois se lembrava dele. Ele realmente queria jogar, mas não podia por causa dos vídeos e outras coisas. SMG4, eu gostaria de poder jogar, mas estou muito ocupado fazendo meus vídeos como sempre, disse SMG4 com um olhar triste. SMG4 Mario também estava no quarto, olhando para a tela, e se viu na imagem. Ele não se lembrava de estar lá. Então, ele decidiu parar de pensar nisso, é só mais uma versão dele, de qualquer forma. Agora ele vai comer espaguete e fazer umas besteiras. Animador versus animação, universo. Local: computador do Alan. A gangue dos palitos estava dentro do computador do Alan assistindo a explicação do acidente, e cada um deles tinha sua opinião. Laranja não sabia o que dizer. Ele era um líder desajeitado, mas estava interessado no que havia lá fora. Vermelho queria saber se havia algum oponente forte no multiverso e não admitiria que havia algum animal que ele pudesse ter como companheiro. Amarelo, ele quer saber se existem invenções ou tecnologias por aí lá, e queria saber se ele mesmo poderia inventá-lo e se tivesse os materiais certos. Verde, ele está apenas relaxando e também queria saber se havia alguma coisa que ele pudesse construir e alguma música que ele gostasse. Universo Smash Bros. Local: escritório do Mestre das Mãos. Na Sala das Mãos, eles estavam debatendo se deveriam enviar imitações para o multiverso de personagens. Mão Louca: irmão, acho que seria uma boa oportunidade para deixar mais pessoas de outros mundos se juntarem ao Smash, disse ele, pois queria que mais pessoas se juntassem ao Smash. Mão Mestra: não, irmão. Nós já fizemos isso e o último lutador do Smash é o Sora, disse enquanto discutia com o irmão. Mão Louca: mas isso vai aumentar o preço do nosso jogo e ainda teremos mais personagens, disse o Gêmeo Louco. Mão Mestra: não, eu não farei isso de novo. Nós concordamos que o Sora seria o nosso último lutador e, além disso, nosso chefe disse que este seria o último, disse o Gêmeo Sensato. Os dois agora estão discutindo sobre o que quer que seja para permitir que mais lutadores de outros mundos venham para o Smash Bros. Enquanto esses dois gêmeos estão conversando, vamos ver o que os outros estão pensando. De volta à reação Max: ok, serei seu anfitrião por alguns dias. Basicamente, quero dizer que vou explicar tudo, disse ele, sorrindo por ser o anfitrião. Os amigos de Max o agradeceram silenciosamente, para que o público não ouvisse. Max: ok, acho que vou começar com o tipo de ser que vocês viram primeiro. Ok, pessoal, conheçam Galen, o Senhor da Luz, disse Max, falando a última parte seriamente. As pessoas do multiverso viram uma imagem aparecer em suas telas. Eles viram um ser com asas, e no meio, algum tipo de luz e algumas mãos na frente e atrás. Para alguns, parecia belo quando esse ser apareceu, todos puderam sentir seu poder, e foi como se uma grande quantidade de luz inundasse a área e a consumisse. As pessoas que gostam dele por sua beleza não o temiam de verdade, porque temiam, mas ainda assim gostavam de sua beleza. Todos do multiverso podiam sentir o poder desse ser e podiam sentir que não era bom, e era isso que as pessoas no multiverso pensavam. Universo Pokémon. Local: o Templo de Sinnoh. No Templo de Sinnoh, estava o ser da criação, Arceus, e ele tinha suas opiniões sobre esse Senhor da Luz. Em seus pensamentos, ele podia sentir esse ser poderoso e isso não o assustava porque ele já havia derrotado mais seres como ele antes, como outros seres,
seu interesse era ver o que podia acontecer, enfrentá-lo ou derrotá-lo. Mas por enquanto ele ouve a reação ao Smash Bros. E viu alguns de seus filhos lá. Se vocês estão se perguntando sobre o que ele está falando sobre os Pokémon lá. Ele se pergunta como eles chegaram lá, mas afasta esse pensamento. Por enquanto ele reage ao Smash Bros. E vê por que seus filhos estão lá. Universo de Xenoblade 1. Shu e seus amigos viram o ser de luz e não puderam deixar de sentir um arrepio por algum motivo. Shu, este poder vai além de Zanza. Eu sinto seu poder e oh não, disse o garoto enquanto ele tinha uma visão do futuro desta batalha. Ele disse isso enquanto via o seu futuro naquela batalha e não conseguiu contar ao seu grupo que estava lá e eles foram mortos. Universo de Hollow Knight. Local: Dirtmouth, a cidade desvanecida. Hollow Knight, o sempre silencioso, estrategista e aprendiz, não pôde deixar de sentir que este ser era o mesmo que a Radiância. E com sua mente silenciosa, ele podia dizer que não era o mesmo, mas algo pior que a Radiância. Ele podia dizer isso porque viu muitos lutadores e pessoas lá. Então, por enquanto, ele aprenderá o que puder sobre este ser de luz, porque se algum dia ele entrar em seu mundo, ele esteja preparado. Universo Super Smash Bros. Local: Mansão Smash. Na Mansão Smash, todos estavam ouvindo a reação, mas quando viram o ser de luz novamente, todos entraram em pânico porque, como ele pode estar aqui de novo? Eles não o derrotaram? Mas eles se lembraram de que isso era apenas uma demonstração de seu passado para o multiverso. De volta à reação. Max: ok, acho que vou dar algumas informações sobre ele, mas eu mal sei alguma coisa. Tudo que sei sobre ele é que ele é algum ser cósmico e é o Senhor da Luz, disse ele, abaixando a cabeça em sinal de desculpas. Algumas pessoas ficaram desapontadas com o multiverso, mas elas já esperavam por isso. Porque duvido muito que as pessoas saibam disso por si mesmas, mas o título de Senhor da Luz é estranho por algum motivo. Max: mas continuando, aqui está o Senhor das Trevas, Darkin, disse enquanto mostrava outra imagem. Desta vez, era uma criatura de pura escuridão e sua essência a denunciava, especialmente sua aparência. Sua aparência é como a primeira, mas com tentáculos um pouco vermelhos e um eye.et grande. Isso era aterrorizante para alguns com sua aparição mostrada ao multiverso. Todos no multiverso puderam sentir seu poder. É aterrorizante para alguns e eles poderiam sentir seu poder sombrio e isso os aterrorizou. Universo de Kingdom Hearts. Local: Ilhas do Destino. A turma estava assistindo a tela e a explicação sobre o Super Smash Bros. E disseram que queriam participar e testar suas habilidades contra outros lutadores. E quando os dois senhores da luz e das trevas apareceram, eles sentiram ainda mais escuridão e luz do que as pessoas com quem lutaram. Aqua: isso vai além do mestre Xehanort. Esses seres de luz e trevas são muito fortes, disse Aqua enquanto sentia a presença dos seres. Terra: sim, eu também posso sentir a presença deles, Aqua, e é avassaladora, disse Terra. Enquanto ambos sentiam suas energias. Vem, mesmo que seja assim, acredito que as pessoas de lá os impedirão, disse Vem, ainda esperançoso como sempre. Ele então sentiu um tapinha no ombro e olhou para trás, virando-se e vendo seus amigos Sora, Kairu, Riku, Roxas, Xion e Axel. Axel: acredito que essa equipe foi reunida por um motivo. Vocês precisam confiar neles e memorizar isso, disse Axel, pronunciando suas palavras e seu famoso bordão. Sora: sim, temos que confiar neles. Acredito que eles podem fazer isso, disse o adolescente sempre esperançoso. Riku: sim, se o Sora acredita que eles podem fazer isso, então eu também acredito, disse o irmão mais velho do segundo time Kairu. Se os amigos do meu amigo acreditam que eles podem fazer isso, então eu também acredito, disse a princesa do coração. Axel: eu não os conheço, mas se eles estão ajudando as pessoas, então eles têm a minha fé, disse o traidor da organização. Roxas: seja honesto, eu não sei o que decidir, mas se eles são os caras bons, então eu estou bem, disse o nobode de Sora, pois ele não gostava de dar respostas difíceis. Xion: para ser honesta, eu não sei que lado escolher,
mas contanto que eu tenha meus amigos, eu não me importo, disse a Sora enquanto ia dar um abraço em seu grupo. Ela foi dar um abraço em seu grupo, após a aceitação de sua escolha de acreditar nos Smashers. Sora e a turma fizeram sua escolha de acreditar nos Smashers para derrotar estes seres. De volta à reação. Max: ok, acho que é tudo para esses dois. Acho que é hora de revelar suas aventuras, disse Max enquanto se preparava para pegar um disco. Mas então ele se lembrou de algo. Seu tempo acabou. Max: oh, me desculpe, não tenho tempo suficiente para contar as aventuras deles agora, disse Max enquanto se curvava tristemente. As pessoas do multiverso tinham suas opiniões sobre isso, algumas tristes, outras bravas. Que eles ainda não podiam fazer as aventuras, mas uma coisa que o locutor disse deixou muitos deles felizes. Max: mas posso dar a vocês uma das músicas deles, e é a melhor até agora na minha opinião, disse Max enquanto tirava um disco. Max: aqui, aproveite, é o melhor sucesso, pelo menos para mim. Eu te digo agora mesmo, você vai gostar, disse Max com um sorriso enquanto colocava o disco na tela. Ele colocou uma imagem para todos verem e então eles ouviram música, letra tocando, tema de Smash Bros Ultimate, cores se entrelaçam em uma espiral de chamas. Faíscas distantes chamam por um passado ainda sem nome. Carregue esta tocha contra o frio da noite. Busque em sua alma e desperte a luz eterna. Naquele dia, quando o céu desabou, nosso mundo chegou ao fim. Em nossos olhos, um nascer do sol desvaneceu-se. Na escuridão, sombras cintilantes. O silêncio cresce nos espaços entre, estendendo-se além do tempo. Erguendo-se enquanto o coro de almas encontra uma voz. Treme luzindo através do vazio. Essas pequenas faíscas se agarram à vida. Todos presos na luta e então as tempestades da mudança. Elas avivam as chamas espalhando cinzas ao vento. Cada alma contém um sussurro de luz, brilhando fracamente enquanto desaparece da vista. Sem escapatória, nenhum destino maior a ser traçado. No fim, as correntes do tempo não se romperão. Cores se entrelaçam em uma espiral de chamas. Faíscas distantes chamam por um passado ainda sem nome. Carregue esta tocha contra o frio da noite. Busque em sua alma e desperte novamente o luz eterna. Enquanto o destino tece um fio sem fim, uma nova vida respira pela primeira vez, florescendo em um solo recuperado do passado. Onde o destino se mantém firme. Aqui, onde estamos, de mãos dadas. Todos presos na luta. Este é o dia em que finalmente encontramos um caminho para o nosso amanhã. Cada alma contém um sussurro de luz. Crescendo à medida que chama para unir ao longe, canta um coro de almas. Subindo lentamente, agitando o calor das brasas. Cores se entrelaçam em uma espiral de chamas. Faíscas distantes chamam por um passado ainda sem nome. Carregue esta tocha contra o frio da noite. A luz o guiará em seu caminho para a luta suprema. Cada alma contém um sussurro de luz. Crescendo à medida que chama para unir. Ao longe, canta um coro de almas. Subindo lentamente, agitando o calor das brasas. Cores se entrelaçam em uma espiral de chamas. Faíscas distantes chamam por um passado ainda sem nome. Carregue esta tocha contra o frio da noite. A luz o guiará em seu caminho para a luta final. Pessoas do multiverso amaram essa música, era tão boa que até os vilões gostaram. Crianças em diferentes realidades gostaram, dançaram e vibraram ao som dela, e esperavam poder comprar o álbum. Alguns amantes da música queriam comprar a trilha sonora Universo Project Sekai. Local: garagem de fim de semana. No café de um dos muitos grupos musicais do jogo Project Sekai. O grupo estava sentado em uma mesa e, junto com a equipe, ouvia a música. E eles gostaram, alguns até queriam comprar. Shiraishi-an, que música incrível! Eu queria poder comprar. Parece que eu estava tocando com a banda que estava tocando, disse o músico de rua. Azuzava Koone, foi bom, Shiraishi.
Eu também quero comprar se tiver aqui, disseram os membros da banda e colegas de classe Sinonome Akito. Essa música foi incrível. Pessoas de mundos diferentes realmente sabem como fazer música, disse o amante da música e músico de rua. Aoyaji Toya, sim, essa é uma boa música e é uma ótima fuga dos grandes problemas da vida, disse o amante emo da música de rua. Mei, ora, não seja assim, Aoyaji. Você deveria apreciar a música e deixar que ela flua através de você, disse a garçonete do café. Mas, no geral, esses amantes da música adoraram a música que foi mostrada hoje. Ela pareceu diferente de outros tipos de música que eles ouvem. Eles mal podem esperar para ouvir mais do multiverso, se mais músicas aparecerem, é claro, mas eles ainda gostariam de ver para outros universos, como muitos outros. Desculpe se errei sobre as personalidades deles. Vou pesquisar mais sobre eles e acertar na próxima vez. De volta ao locutor. As pessoas, depois de ouvirem aquela música, mudaram, passando de irritadas para animadas com o que estava por vir. Elas se perguntam que tipos de música e outras coisas existem no multiverso, se aquilo foi apenas um aperitivo, o que será mostrado. Max, parece que isso animou vocês, não é? Disse Max, sorrindo para a reação do multiverso. As pessoas na árvore da ficção deram um joinha ou um toque de cabeça para dizer que estavam satisfeitas com a música Max. Que bom, pelo menos você gostou da música. Mas da próxima vez eu mostrarei os Smashers e suas aventuras e outras coisas para você reagir, disse Max enquanto contava tudo que ele e seus amigos haviam planejado. Max, mas enfim, adeus, espero que você tenha um bom dia e sonhe alto. Até a próxima, disse Max enquanto acenava com a mão em despedida. E com isso, a tela foi desligada, e as pessoas, no multiverso, estavam animadas para ver as aventuras dos Smashers. Depois do que foi mostrado, eles se perguntam o que virá a seguir na árvore da ficção. Tudo o que eles têm que fazer é esperar para ver mais desta grande árvore da ficção. E assim termina mais um capítulo e desta vez, optei por revelar os vilões primeiro para o Ultimate, em vez da história primeiro. Por mais difícil que tenha sido, me diverti muito com este capítulo. E se você tiver algum verso que queira ver, por favor, me diga aqui ou no meu livro de perguntas e respostas. Mas enfim, estou me despedindo. Vejo vocês no próximo capítulo e lembrem-se, sonhem grande na árvore da ficção, leitores. Cada um de nós precisará derrubar 10. Deixe o medo de lado. É agora ou nunca. Vadia, morra. Eu disse que estava com medo? Eu estava contando as centenas de mãos voadoras da morte que querem destruir o universo, sua vadia atrevida. Olá, pequeno. Como você está? O que você está fazendo aqui no campo de batalha? Ei! Devolva! Lidando com o esquirtre de um treinador.